Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal do Valberg França, Literatura Cristã, Literatura Reformada. Estamos estudando O Peregrino, de John Bunyan, um puritano, autor deste clássico cristão, O Peregrino. Estamos na nossa parte 4. Na última parte nós vimos cristão chegando à porta estreita, E ao chegar na porta estreita, ele bateu e o Senhor, boa vontade, o porteiro, ele recepcionou. Então, agora a parte 4, cristão na casa de intérprete. E vamos dar continuidade o nosso estudo no livro O Peregrino. Bem, desse modo o cristão prosseguiu até chegar à casa de intérprete, cuja porta bateu repetidas vezes. Por fim alguém apareceu e perguntou quem era. Então, assim que chegou à casa de intérprete, cristão bate a porta, intérprete, alguém apareceu perguntando quem era. Ele se identifica como cristão, peregrino, e que ele está indo rumo à cidade celestial. Ele explicou que vinha da cidade da destruição, que estava indo ao Monte Sião. E ele fala que o homem que guarda a porta me disse no início do caminho que viesse até aqui. O Senhor me revelaria coisas excelentes que me seriam de grande proveito em minha jornada. Bem, aqui o intérprete, ele representa o Espírito Santo na vida cristã, na caminhada cristã. Assim que o cristão, ele converte-se a Cristo, assim que ele é alcançado por Deus através de Cristo, ele recebe o Espírito Santo, que limpa suas impurezas, que lhe santifica. Tem uma frase, se eu não me engano, de John Wesley, não vou saber exatamente o autor, mas que diz assim, que na conversão Deus nos tira do mundo, e na santificação Deus tira o mundo de nós. Em outras palavras, na conversão Deus nos tira da lama, e na santificação Deus tira a lama de nós. É isso. E esse é o papel do Espírito Santo. E aqui o intérprete representa o Espírito Santo. Bom, e ele vai fazer várias analogias, ele vai mostrar vários cenários para o cristão, o intérprete, e muito interessante. Eu vou falar alguns aqui. Olha só. Então o intérprete tomou pela mão e o levou a uma sala muito grande e empoeirada. Eu gosto muito dessa ilustração que ele faz. Levou a uma sala muito grande e empoeirada, pois nunca era varrida. Depois de examiná-la, o intérprete chamou um homem e mandou que a varresse. Quando ele começou a varrê-la, uma grande quantidade de pó se ergueu, fazendo o cristão quase sufocar. O intérprete dirigiu-se a uma jovem que ali estava. Traze água e borrifa um pouco na sala. E aqui a gente tem uma notinha que a água é um símbolo universal de pureza, fertilidade, a fonte de vida. O batismo cristão encerra em sua ritualística os aspectos de purificação, lavando os pecados, apagando a vida antiga e fazendo nascer uma nova existência em Cristo. Então varreu, subiu uma poeira, depois ele manda que jogue água, borrife um pouco de água. Feito isto, a sala pode ser varrida e limpa para o prazer de todos. O que significa saber cristão? Esta sala é o coração do homem, que jamais foi santificado pela doce graça do Evangelho, explicou o intérprete.
A poeira é seu pecado original e suas perversões interiores que macularam todo o seu ser. Aquele que começou a varrer é a lei, mas a que trouxe a água e borrifou é a boa nova, o Evangelho. Ora, tu mesmo viste que assim que o homem começou a varrer, a poeira se ergueu, impedindo a limpeza da sala e quase te sufocando. Isso foi para mostrar-te que a lei, em vez de purificar com sua ação o coração, retirando dele o pecado, na verdade o revive, fortalece-o e o faz crescer na alma, ainda que seja descoberto e proibido, pois não dá força para que seja subjugado. E temos outra notinha aqui, Romanos 7,6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. 1 Coríntios 15:55. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Em Romanos 5:20. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Em seguida, prosseguiu o intérprete: observaste a jovem borrifar água na sala, podendo assim limpá-la com facilidade? Isso é para demonstrar que quando o Evangelho entra no coração, trazendo com ele sua influência suave e inestimável, então, da mesma forma como viste a jovem fazer baixar a poeira ao borrifar água no chão, o pecado é conquistado e subjugado, a alma é purificada pela fé, tornando-se consequentemente apta para que o Rei da Glória habite. Temos outra notinha aqui. João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E Efésios 5:26. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. E Atos 15:9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Romanos 16:25-26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora, se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e todas as nações para a obediência da fé. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, que ilustração, né? Primeiro ali, o intérprete mostra uma sala suja, empoeirada, que nunca fora varrida. E uma pessoa, representante da lei, começa a varrer. Não resolve o problema. A lei ela não resolve o nosso problema. Em seguida, outra pessoa borrifa água e retira toda a sujeira. E essa outra pessoa representa a boa nova do Evangelho, Cristo, né? Que, como diz, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, verso 3, né? Jesus Cristo é o Evangelho, a boa nova do Evangelho, né? Nós somos limpos pela sua palavra. Então essa é a primeira uma cena, a segunda na verdade teve uma outra cena, mas eu destaquei essa aqui que o intérprete fala. E tem uma outra aqui também, né? Mais duas cenas aqui que eu quero... Aliás, só mais uma aqui. Eu vou falar mais algumas cenas, mas eu gostei também muito dessa. Outra que o intérprete fez. Assim, mais uma vez, ele o pegou pela mão e o conduziu até um quarto muito escuro, onde havia um homem sentado dentro de uma jaula de ferro. Ele parecia muito triste, os olhos voltados para o chão, as mãos entrelaçadas, suspirando como se o seu coração estivesse partido. O que significa isso? Perguntou o cristão. O intérprete mandou que conversasse com o homem. Quem és tu? Perguntou o cristão, dirigindo-se ao prisioneiro. Sou o que não fui, respondeu o homem. E o que foste? Insistiu o cristão. Fui um professor próspero e respeitado, tanto aos meus próprios olhos como aos dos outros. Achei que era justo a ponto de merecer a cidade celestial, e até mesmo me alegrei diante dos pensamentos de que ali chegaria. E aqui temos uma notinha
Lucas 8,13. Os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas os que não têm raiz apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Sim, mas quem és tu agora? Indagou o cristão. Agora sou um desesperado, trancado nesta jaula de ferro, sem poder sair. Agora não posso mais sair. Mas por que estás agora nesta condição? Deixei de vigiar, de permanecer sóbrio, afrouxei as rédeas das minhas volúpias, pequei contra a luz do mundo, Cristo. E a bondade de Deus, entristeci o espírito e ele se foi, seduzi o diabo e ele veio até mim. Provoquei a ira de Deus e ele me abandonou. Meu coração está tão endurecido que não consigo me arrepender. Cristão voltou-se a intérprete e indagou: mas não há esperança para um homem como este? Pergunta a ele, instruiu o intérprete. Não, rogo que o Senhor o faça, pediu o cristão. Intérprete assentiu e dirigiu-se ao homem. Então não há esperança? Deves ficar preso na jaula de ferro do desespero? Não, não há qualquer esperança. Mas por quê? Interpelou o intérprete. O filho do abençoado é muito misericordioso. Eu o crucifiquei novamente. Aqui temos uma referência de Hebreus 6,6. E recaíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Desprezei a sua pessoa, Lucas 19,14, mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram-no após eles embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Desprezei sua retidão, considerei seu sangue algo profano. Ofendi o Espírito da graça. Hebreus 10, 28 e 29. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Por isso desisti de todas as promessas. E agora restam apenas ameaças terríveis, ameaças medonhas, de condenação certa e indignação ardente que me consumirá como adversário. Em busca de que tu reduziste a esta condição? Perguntou o intérprete. Das luxúrias, dos prazeres e dos ganhos deste mundo, cujo usufruto me proporcionou grande deleite. Agora, porém, todos eles mordem-me e roem-me como um verme de fogo. Mas não podes arrepender-te e mudar? Disse o intérprete. Deus me negou arrependimento, sua palavra não me encoraja a crer. Foi ele mesmo que me trancou nesta jaula de ferro. Nem mesmo todos os homens do mundo poderiam me libertar. Ó eternidade, eternidade, como posso enfrentar o sofrimento que encontrarei na eternidade? O intérprete dirigiu-se a cristão e lhe disse: que te lembres do sofrimento deste homem e que seja um aviso perene. Isso é aterrador, exclamou o cristão. Deus me ajude a vigiar e permanecer sóbrio, e rogo que eu possa evitar a causa do sofrimento deste homem. Então aqui a gente tem um alerta, né, do homem perdido sem esperança, né, o homem na jaula, né. Mais à frente, no Castelo da Dúvida, a gente vai ter uma breve ligação com este homem na jaula, né. Mais adiante, né, quando a gente chegarmos lá, a gente vai lembrar dessa parte aqui em que o intérprete mostra este homem na jaula, né, e que cristão tem esse diálogo com este homem, né? Um homem sem esperança, um homem que negou a Cristo, desprezou sua pessoa, desprezou a retidão de Cristo, né? Ofendeu o Espírito da graça. Então, um homem condenado, um homem já predestinado ao inferno, à condenação justa de Deus, da sua ira, né? Então, esse aqui é um segundo quadro que me chama a atenção na casa de intérprete. E o intérprete ainda vai falar outra coisa. Espere que eu te mostre uma última coisa, então poderá seguir
tua senda. Então ali, Cristão já queria ir, ele fala, Senhor, já não é hora de eu retomar meu caminho. E intérprete fala, não, espera que vou te mostrar uma última coisa, então poderás ir, né? Intérprete dirigiu-se então a Cristão. Ele vai falar sobre eu não anotei aqui, ele vai levou a uma câmara onde um homem se erguia da cama, enquanto vestia suas roupas, tremia e fremia. E ele pergunta, por que este homem está tremendo tanto? Que o cristão. O intérprete pediu então que o homem respondesse a Cristão. E ele fala, então, esta noite, começou ele, enquanto eu dormia, vi em meus sonhos os céus ficarem muito sombrios, os relâmpagos e os trovões eram terríveis e me deixaram agoniado. Em meu sonho vi as nuvens se estirarem de um modo incomum e eu ouvi o alto som de uma trombeta. Vi a seguir um homem sentado numa nuvem, servido por milhares de seres celestiais, todos envoltos em fogo chamejante. Ouvi então a voz dizendo, erguei-vos, ó mortos, e vinde para o julgamento. A esse comando as pedras se partiram, as tumbas se abriram e os mortos de lá saíram. Alguns estavam muito felizes e olhavam para cima, outros, porém, buscavam esconder-se sob as montanhas. Aqui está falando da vinda de Cristo, né? Esta última cena, né? E ele fala, daí viu o homem sentado na nuvem abrir o livro. Prosseguiu ele a ordenar que todo mundo se aproximasse. Contudo, por conta das chamas que o envolviam, a distância conveniente era mantida entre ele e a multidão, do mesmo modo que acontece entre o juiz e os prisioneiros no tribunal. Então ele dá uma visão do julgamento final, né? E ele fala aqui mais adiante aqui, mas o que foi que o deixou com tanto medo nessa visão? Perguntou o cristão. Ora, achei que o dia do julgamento havia chegado e que eu não estava preparado. Mas o que mais me aterrorizou foi o fato de os anjos terem escolhido muitos e me deixado para trás. Também o poço do inferno abriu sua boca, exatamente onde eu me encontrava. Do mesmo modo, minha consciência me afligiu. Finalmente, o juiz me vigiava, demonstrando indignação em seu semblante. O intérprete dirigiu-se então a Cristão. Refletiste sobre todas estas coisas? Sim, e elas me inspiraram esperança e medo. Bem, tudo isso em mente, para que seja como um aguilhão em seu flanco, instigando-o adiante em seu caminho, aconselhou o intérprete. Assim, Cristão começou a cingir seus lombos e preparar-se para a jornada. O intérprete se despediu falando que o Consolador esteja sempre contigo, bom cristão, para guiar-te no caminho que leva à cidade. E ao tomar seu caminho, Cristão recitou, aqui vi coisas raras que me deixaram boquiaberto, coisas agradáveis, terríveis, coisas que me deixaram certo daquilo tudo que estou a empreender. Desde